Como nós viajamos por tantos países e tantas cidades sem milhas? Mas precisa de muita organização. Vamos pro vídeo. Olá, pessoal. E aí, galera? Eu sou a Bia. Sou o Lucas. E depois de muitos tempos, muitas semanas sem vídeo, cá estamos, porque vocês sabem que a gente se mudou para São Paulo, então ainda estamos nos adaptando com a nova rotina. Mas o vídeo de hoje é sobre como a gente conseguiu fazer todas aquelas viagens e de um lado para o outro, sem milhas. Porque hoje tem muito curso, né? Tem cursos, tem os gurus das milhas, tem inclusive o primo da Bianca que trabalha com isso. Não, e realmente, galera, você pode economizar... Não estão errados, tá? Não estão errados. Você pode economizar muito dinheiro viajando com as milhas e tudo mais, fazer viagem só com milhas, inclusive, mas não foi o nosso caso, então a gente decidiu compartilhar com vocês, caso vocês tenham interesse também. Primeira coisa, roteiro, tá? Primeira coisa é isso. Quando a gente decidiu ir pra Itália, a gente já sabia que ia pra lá, né? Então eu tinha que saber a data que a gente gostaria de ir, ou a próxima. Por exemplo, eu peguei o mês. A gente quer ir em novembro. Então eu vi todos os dias, verifiquei todas as melhores rotas e vi o que era mais barato para aquela data. E às vezes vocês querem ir, sei lá, pro Canadá, para Portugal. Vocês podem pesquisar, porque tem épocas do ano que provavelmente são as menos turísticas, elas são muito mais baratas as passagens para vocês irem passear. Mas tá, agora vocês estão falando assim, tá, mas como vocês fizeram isso na prática? A gente usou muito um site que se chama Skyscanner, tá? E esse aqui é quando a gente era iniciante, tá? Porque eu fui avançando, degraus de viajante. Quando eu era iniciante, eu comecei no Skyscanner e lá eu verifiquei as passagens. E lá tem uma opção bem legal, que eu vou até deixar aqui pra vocês, que você consegue verificar, você coloca assim, data flexível, e daí você consegue ver os valores. E a média por mês. Por mês. Tipo, você consegue ver do dia, tipo, tem todos os dias aqui, tá vendo? E daí tem o valorzinho de cada dia. Então você não precisa ficar gerando ou clicando ou fazendo simulações de voo, né, de rotas. Você já vê e clica ali para verificar. E se você ainda quiser, fala, pô, eu sou mão de vaca nível hard, eu quero economizar os máximos de centavos possíveis. Você pode também colocar um VPN, mesmo que seja um VPN gratuito, e colocar, sei lá, na Polônia, na França, onde é um hub muito maior, onde tem muito mais voos, usando o Skyscanner, e lá você consegue ter muito mais ofertas. Só um adendo, VPN é um meio de você... É Virtual Position Network, onde você vai basicamente dizer pro teu computador que você está em outro lugar. Tem opções gratuitas como o navegador do Opera. Ele tem um VPN gratuito que você pode utilizar. Outra hora o Lucas faz um vídeo dando um exemplo, ou até vou deixar um shorts aqui para vocês, de como ele pode fazer isso. E mais pra frente no vídeo eu vou falar também das outras formas de comprar passagens mais baratas ainda nesse vídeo. Ponto número 2. Usamos sim IAs para fazer as nossas rotas. Se você tem, por que não usar, né? Por que não, né? Já tinha na época, então a gente usou. E faz o que? Um ano? Então, óbvio que já tinha, né, pessoal? Então, na nossa primeira rota, eu não usei tanto quanto nas outras, porque era só para Itália. Mas eu usei para ver se tinha outros meios mais baratos ou outras formas, né, de chegar lá. Eu também tirei muita dúvida sobre documentação. Usei sim para pesquisar seguros, que a gente ia precisar seguro-saúde? Seguro-saúde, seguro-saúde. E então a gente usou assim o ChatGPT e outras IAs para verificar o que era mais barato, né? Os planos mais baratos. As rotas em si não tinha muito o que fazer, tinha uma rota específica que era aqui de São Paulo, direto para Itália, que era o mais barato na época. Então foi o que a gente usou. Mas a gente usou muito para tirar dúvida, tá? De bagagem, de o que pode e o que não pode na bagagem, porque tem site, mas muda toda hora, está mudando agora. Praticamente todo ano tem uma nova atualização, até de peso das companhias que está diminuindo, de peso que você pode levar nas bagagens de forma gratuita. E então nesse sentido a gente usou bastante as IAs também. Terceiro ponto. Transportes. Bom, primeira coisa, você vai ter que saber se localizar, obviamente, no lugar que você está, mas se tratando de Europa, em geral, a gente tem N formas, e aí é ônibus, trem,
avião, patinete, bicicleta, motinha, se quiser alugar, enfim, tem todas as formas possíveis de locação para você. Uma das formas mais baratas que a gente encontrou foi pela Flixbus. E o que acontece? Se você pega rotas padrão, por exemplo, existem rotas de Torino para Paris. Existe de trem, existe de ônibus, existe de avião. De trem, ela tem, se não me engano, um trem-bala, tem o ônibus da Flixbus. Tem vários tipos de trem. Tem desde o gourmetizado, que você vai tomando vinho, ao que você só vai dormindo até chegar lá, tranquilo. Um ponto que vocês precisam entender. Vai existir 1000 sites que vão oferecer 1000 valores. Existem compiladores desses sites. Se você que fala assim, não, porra, mas eu quero alugar um carro e aí eu vou de carro de Torino para Paris. Você pode. E aí você vai encontrar sites como a Hertz, que eles fazem um compilado de todas as locadoras. E aí a minha dica, que foi o que a gente fez quando a gente chegou em Malpensa, que é no aeroporto de Milão, foi: pego os sites, vejo qual é o mais barato e não pego por lá. Por quê? Porque a Hertz ela vai ganhar uma comissãozinha em cima. Então eu fui direto no site da empresa e aí lá tava, se eu não me engano, tava 12 euros mais barato a diária. Mas isso tratando de carro, ele tá falando aqui, né? Aluguel de carro. Pra Flixbus é muito legal, só que ou você compra muito antes ou muito próximo da sua ida. Esse é um padrão, onde vai estar os preços mais baratos. Avião é a mesma coisa. Seja low cost, e aí a nossa dica é utilize low cost. Se você vai, por exemplo, pro Canadá, que é um dos pontos que a gente sempre cita aqui, tem hoje a Arajet, que é uma linha nova, que tá até um voo agora de São Paulo para Calgary. Tem São Paulo para Calgary, tem São Paulo, Montreal, São Paulo, enfim, tem uma porrada de voo e vale a pena. Obviamente a gente vai voltar pro ponto. Se você quer viajar barato, você precisa se organizar. Então, ou você vai num voo muito barato, com pouca bagagem, ou você vai pagar mais por isso. Resumindo para vocês isso que o Lucas falou, é importante você mesclar os meios de transporte para deixar mais barato. Daqui para lá você vai de avião, daqui para lá você vai de trem, de ônibus, e daqui para lá você vai de patinete. Sim, a gente fez isso. Então, existem várias possibilidades para deixar mais barato a rota. É claro que você tem que ver o que é mais confortável também. Você não vai estar com uma criança andando de patinete lá, não vai fazer sentido. Nosso rolê de Roma e Vaticano foi inteiro de patinete. Sobre pontos turísticos, tá? Isso é muito importante, tá? Porque eu sei que quando você pensa em viagem, é óbvio que você vai pensar em coisas, lazer, coisas para fazer. E você não precisa gastar milhões, tá? Você tem que decidir, por exemplo, digamos que seja uma viagem de baixo custo, que nem foi a nossa. A nossa era assim, vamos lá para conhecer alguns lugares e vamos já para outro lugar. Então, o que a gente fez? O que é indispensável? E nesse caso, a gente desconsiderou uma e depois a gente considerou na hora. Porque quando a gente chegou no Coliseu, olhou pro Coliseu e pensou, só vamos passar por aqui? Pô, a minha frase pra Bianca foi: quando que a gente vai voltar pra cá? Não sei. Falei, então vamos. Daí a gente entrou. Então nós compramos o ingresso e fomos. E aí você não comprou só pro Coliseu. Você comprou o Coliseu, Fórum Romano e mais um outro que eu esqueci o nome. Isso. Então, resumindo, a gente comprou ali para uns 3 ou 4 lugares que estava tudo junto no mesmo ingresso. E compensa, tá? Porque tem a opção de você comprar só pro Coliseu ou só para lugares específicos. Então tem... Isso a gente comprou pessoalmente lá, mas eu acredito que se comprasse no site, talvez fosse até mais barato. Comprando bem antecipado, né? Essa foi 20 euros, 120 reais. Mas o ponto que eu quero dizer aqui, tem lugares que você não precisa pagar, entendeu? Tem muito lugar que a gente conheceu... Se tratando de... países, principalmente da Europa, né? Ou, sei lá, Estados Unidos, até o Canadá mesmo, que tem muita paisagem... Tem muito parque, tem muitos lugares que são históricos e que você não precisa pagar para ir. Então, coloca isso na tua rota e mescla com lugares que você precisa pagar. Mas eu fiz uma planilha, porque eu sou louca das planilhas, né? Então, eu tinha a rota daqui para cá vai ser de ônibus, daqui para cá vai ser de trem, porque lá dentro de Roma a gente andou de trem, e daqui para cá vai ser de patinete. Então, a gente vai... primeiro no Coliseu, e eu fiz toda essa rota no Maps. Sim. E eu deixei tudo organizado, então a gente só ia clicando no próxima parada, no Maps. Porque a gente já sabia para onde a gente ia. Obviamente, pra gente fazer isso, a gente não tinha como ficar andando com 4 malas lá. Então a gente deixou num locker, tem uma porrada de aplicativo aí do locker,
E aí você vai lá, paga o dia e deixa lá, dá tipo 2 euros, 12 reais. Você deixa a tua mochila lá e é por um código que você pode ir, voltar e pegar a hora que você quiser. E sim, a gente chegou a usar low cost também, que foi no nosso voo pra Geórgia. Então a gente usou É o WeJet, né? a WeJet, acho que é uma rosinha, vocês viram lá no vídeo da Geórgia. E Vou aí deixar aqui o tivemos vídeo. que passar aquela fase de 6 blusas, 5 jaqueta. Porque daí entra aquele ponto que o Lucas falou antes, galera. Vocês vão viajar de low cost, vocês têm que entender que não é pouca bagagem, porque qualquer mala a mais você vai pagar. Qualquer peso adicional você vai pagar. É o mínimo do mínimo, que tem umas que só aceitam mochila. Até aquela que você leva junto à malinha, eles cobram. Quinto ponto, nós vamos falar sobre Airbnb, tá? Que é muito importante, porque quando a gente vai para os lugares, por exemplo, a gente foi lá, o primeiro ponto é a Itália, a gente parou num hotel. Mas por quê? Porque era só uma noite e acabou que foi mais barato por causa da região, que era Milão. Então lá era mais barato ficar num hotelzinho. Mas lá na Geórgia e, enfim, em Roma mesmo eu cheguei a ver alguns lugares, em Torino, em outros lugares, Airbnb compensa muito. É uma plataforma que você consegue escolher o lugar, ver o que tem próximo, o que não tem, tudo certinho, só vai. E uma coisa que a gente descobriu quando a gente tava indo pra Geórgia, que até a gente ligou no 0800 lá na Itália ainda, porque, como eu comentei, para países, tem países que são obrigatórios que você pegue o seguro viagem quando você vai para lá. O Airbnb, ele tem o próprio seguro viagem. Então, às vezes, você não precisa pagar 2 vezes seguro viagem. E aí a gente ligou no Airbnb da Itália. Isso, mas a gente ligou antes porque era um valor adicional. Eu acho que era R$10 a mais. E se fosse contratar por fora, não, era 5 euros a mais para nós dois. Isso, mas no total, não por dia. Total, não era isso que a gente ficou um mês lá. E se a gente fosse pegar por fora, era tipo 25 ou 30 euros pro mês. Então Isso. valeu muito a pena. A gente ligou para eles e falamos, ó, a gente quer saber se realmente é de verdade isso aqui. Se der algum BO e tal, a gente pode usar. Pode usar, mandaram até a pólice de seguro, tudo certinho. Isso. Então, do Airbnb, se você tá e tem essa opção, utilize, que provavelmente é muito mais barato do que se você fosse realmente pegar algo por fora. E as pessoas desmerecem muito, mas em países assim, por exemplo, a Geórgia, se a gente fosse lá para pegar um médico, tipo, deu alguma emergência, alguém tá com dor de cabeça, dor de barriga, aconteceu alguma coisa mais grave, é muito caro. É caro. Ah, mas a Europa é muito caro se você não tem um seguro E viagem. não conta com a sorte. É. Pensa assim, você já tá indo com pouco dinheiro pro lugar. Aí você vai querer se arriscar a sofrer algum acidente ou passar mal na viagem. Imagina comer uma coisa que você vai comer comida diferente. Passa mal, precisa de um médico, e aí? Então é melhor você investir nesse seguro saúde, né? Que vai cobrir um médico. Agora tem muitos telemedicina que eles emitem uma receita pro próprio país que você está indo. Então é muito bom, vale muito a pena, porque se der algum BO lá, tá lascado, tá? E a conta eles mandam pro passaporte, não é só pro CPF, não. Não é porque está lá fora que fez que tá livre no Brasil a hora que você chegar, tá? Outro ponto importante, chip de celular, tá? Por quê? Você vai precisar de internet para onde quer que você vá. Você vai precisar do Maps, você vai precisar usar o WhatsApp para falar com alguém, você vai precisar Avisar a família que chegou. Você vai precisar usar o cartão de crédito para ver alguma coisa, fazer transferência, enfim. Você vai precisar. E, dá um adendo. A gente precisou muito e a gente se lascou demais no primeiro dia. Por causa do chip do celular. Mas a gente não tinha eSIM na época, não tinha o chip virtual. Pra vir era 2 meses, era caro pra Dedéu. Não ia dar tempo. E a gente comprou lá. E pra ativar, quando você chega no país, leva em torno de 2 horas, tá? Não chegou, tá ativado e pronto, só alegria. A questão da passagem que eu falei pra vocês, que eu descobri uma outra forma, foi porque eu tava vendo só e confiando integralmente na Skyscanner. Só que eu descobri que quando eu vou aceitar em determinados países, o Skyscanner, eu não sei porquê, não fica mais barato. Aí, um dos pontos que a gente comentou em relação ao VPN é exatamente por isso. Isso. Porém, todavia, contudo, quando a gente estava na Geórgia e na Itália mesmo, eu comecei a usar muito o Booking, né? Que é um outro site de viagens. E lá,
Você não costuma cogitar esse site para viagens, mas tem muita passagem barata lá e promoções legais. Não é propaganda isso, tá? Zero propaganda, Não tem código na descrição. zero patrocínio. Tô sendo sincera. Outro site de viagem que eu vou falar pra vocês, que eu falei da Skyscanner, aí eu falei do Booking, e um outro que foi surpreendentemente muito bom é o Expedia. Que quando você olha, você pensa, isso parece muito barato, suspeito. Mas a gente arriscou e comprou por lá e realmente funciona. E ainda acumula pontos lá dentro, né? Isso, você pode acumular pontos por lá, então é bem interessante também. Mas tem no Booking você também acumula pontos se você ganha vantagens quando você vai utilizando. Tipo, você tem níveis lá dentro, você vai ganhando descontos e alguns benefícios também. Você pode ganhar, se não me engano, são cashback, desconto. Isso, o Skyscanner não tem nada disso, tá? Ele é só Um compilador. um compilador. Acho que pra finalizar, se vocês querem viajar pra Europa, a passagem vai ser mais cara para ir pra lá de avião. Mas lá, de viajar de um país pro outro, é barato. Aqui na América do Sul, vai ser quase o mesmo valor para quase todos os países, dependendo da época do ano e se tem algum evento acontecendo. Mas no geral também vai ser ali a metade, às vezes, do valor do que viajar para a Europa ou para um outro país. Por exemplo, uma passagem para Portugal, você viu, tava 1.000 e pouco agora na promoção da TAP, né? Ou é outra companhia? Não, é uma outra companhia que passa pela Angola, uma companhia diferente. Tava 1.200 a passagem, só de ida para Portugal. Mas, por exemplo, pro Chile tava 1.500 ida e volta, entendeu? E, obviamente, vocês também podem dar uma olhada em pacotes. Quando vocês estiverem atrás de preços baixos, cara, não eliminem nenhuma opção por preconceito. E, obviamente, voltando para as dicas, né, de IA, vocês podem procurar o top 10, né, que eu comentei de low cost, mas para cada região vai ter a sua low cost. Por exemplo, na parte mais tradicional da Europa, ali, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria, Itália, a Ryanair é muito barato. É muito barato, mas tipo, até a tua mochila, a alça, você passou do limite do tamanho da bagagem, eles vão aloprar. E não vai ter muito o que se fazer, não. A gente usou a Pegasus na parte oriental lá e também é super simples, mas foi super barata também. A gente pagou 200 e poucos euros, eu acho, uma passagem. E pense por outro lado. Você vai gastar, sei lá, 7.000 reais para viajar confortável, vamos falar assim, por uma viagem de 3 horas? Ou você prefere guardar dinheiro para aproveitar lá no lugar que você está indo? Acho que como última dica que a gente pode dar para vocês em relação a passeios baratos, né, viagens baratas. Isso é preparar, por exemplo, se você for pegar um Airbnb, que é o que a gente aconselha, ou até tem alguns hotéis ou parte hotel que também tem essa opção de ter uma mini cozinha dentro do seu apartamento ou sua casa, e você pode fazer algumas refeições lá dentro para economizar. Digamos que você vai ficar muitos dias no local, então compensa você estar fazendo algumas refeições em casa para estar economizando. Claro que você não vai deixar de ir num restaurante legal ou ir numa cafeteria bonitinha, mas algumas refeições acabam reduzindo bastante o custo da viagem. E a gente volta para a parte da organização, que a Bianca falou. Pô, às vezes você quer ir num restaurante que ele é caro. Ah, mas aquele restaurante é muito famoso, eu quero ir lá. Pô, fica uma semana ali fazendo uma dieta russa de ovo e batata e vai nesse restaurante, pô. Digamos assim, um cenário muito econômico, exatamente. né? Estamos falando do viajante mão de vaca aqui, tá? Isso, ou tipo, é tudo muito certinho. Você vai economizar, você vai comprar as coisas que são mais acessíveis em mercadinhos e aí você vai poder fazer a sua viagem de forma mais tranquila. Mas no geral, a gente fez esse vídeo aqui para compartilhar essas dicas
porque a gente sabe que muita gente já sabe alguma parte, mas tem gente que não sabe. Então a gente resolveu compilar tudo isso num vídeo só. E tem mais dicas que a gente poderia dar pra vocês, mas aí são dicas de hardcore, assim, de o cara tem R$ 500 e quer ir pra Europa. Tem, Dá pra fazer. dá. Tipo, você vai trabalhar num navio pra pagar 1/3 da tua viagem. Dá pra fazer, só Mas que... assim, é uma coisa muito específica. Muito extrema, vamos muito colocar assim. extrema, é. Mas, por exemplo, você pode viajar com quase nada e viajar com o dinheiro no limite, digamos assim. Só o contadinho. O contadinho. Vai ser uma viagem legal das duas formas, é só se planejar ao extremo. Então, como vocês perceberam, se organizem, se organizem, se organizem. Essa que é a prática, basicamente. Mas, claro que se vocês tiverem milhas, A vida pode ser muito mais fácil. Mais Vai pegar fácil, né? um cartãozinho que tenha sala VIP e tudo mais. você vai ter conforto, se tiver mais conforto de ficar em aeroporto, você vai poder economizar nas passagens, às vezes você tem metade do valor e a outra metade se paga em milhas, entendeu? Mas Enfim. então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um resuminho com algumas ideias, umas perspectivas diferentes sobre viagem pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve. no canal. Se inscreve no canal. Será que a gente consegue bater 1.000 esse ano? Isso vai Fica depender- vai meta de depender inscritos? de vocês, porque eu já estou nessa meta há algum tempo. Não é mesmo? Então, vamos fazer um vídeo comemorando os 1.000 inscritos aqui ainda esse ano, hein? Dá essa força aí, se inscreve aqui no canal, deixa a curtida. O Manolo vai ficar triste se você não se inscrever. Vai. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau pra vocês, um abraço.